Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a montar uma tabelazinha para a revisão de literatura. Bora lá? Bom, durante a orientação dos meus alunos, eu sempre recebo a seguinte pergunta: como é que eu faço a montagem da tabela para revisão de literatura? Eu uso esse modelo ou aquele modelo X ou modelo Y? Eu li num livro que é assim, eu li no outro livro que é assado. Existem várias referências que falam diferentes coisas. E hoje eu vou mostrar para vocês na prática qual tabela usar, como usar, beleza? Então bora para a tela do computador? Bom, pessoal, aqui para a tela do computador eu já deixei previamente selecionado as abas que a gente vai utilizar, tá? Na versão em português aqui eu coloquei exemplo de tabela de revisão de literatura, tá? E em inglês eu fiz a mesma coisa. A gente tem que partir, lembrando, do princípio. Cara, se eu não sei, eu vou atrás de um exemplo. E aí, se eu quero submeter para uma revista específica, então eu vou lá na revista e vejo qual tipo de tabela que ela usa, como é que é essa tabela. Ah, mas eu quero fazer para o meu TCC e não tem um modelo. Pede para o seu orientador vai te mandar o modelo, beleza? Ah, e se ele não mandar? Cara, seleciona uma revista que você tem costume de ler ou que você gostaria de enviar o artigo e utiliza aquela formatação de tabela para o seu TCC, beleza? Então vamos a alguns exemplos direto da fonte. Essa revista aqui, publicação, esses autores, esse aqui é o título. Vamos lá. Aqui, ó, peraí, tabela 1. Aqui, tabela 1. Olha que ela me deu ontologia, metodologia, ferramenta de edição e descrição. Lá da célula que eu peguei de uma revista. Vamos para outra aqui. Uma que eu abri aleatória, tá? Um quadro que ele me dá os autores, o objetivo do estudo, base de dados, descritores, critérios de inclusão e os achados. Vamos para outro, que é uma das revistas mais acessadas, pelo menos na área da educação física, apesar de não ser tão boa assim. Me deu aqui numeração, eles ordenaram o artigo, o ano de publicação, o título do artigo, o periódico e os autores. Já viram que mudou? Certo? Nos outros os autores estavam antes. Aqui ela me deu outra tabela com tipo de pesquisa em relação ao artigo 1, que esse aqui é o artigo 1, instrumento utilizado e os sujeitos do estudo, a amostra. E ainda me deu uma tabela 3, utilizando aqui os objetivos de cada estudo e o resultado de cada estudo, tá? Vamos lá para mais outro exemplo dessa revista aqui. Essa aqui, esse é o título e esses são os autores. Vamos lá ver que como eles fizeram a tabela, tá aqui, ó, título, autores, ano, intervenção estudada, considerações, e eles aqui ainda colocaram as palavras-chave. Então você está vendo que nessa revista aqui, para esse estudo, eles acharam importante colocar as palavras-chave. Mais um exemplo, tudo retirado da Cielo, tá, galera? Tudo com fonte. Esse aqui é a revista, esse aqui é o título e esses aqui são os autores. Vamos ver a tabela deles. Numeraram os artigos, título, referência, local, natureza do artigo e formação acadêmica dos autores. E mais um, só para a gente matar, uma revista um pouco mais conhecida, Ciência e Saúde Coletiva. Aqui está o título e aqui estão os autores. Vamos ver como é que eles montaram a tabela? Autores barra ano, objetivos, participantes e resultados. Então, vocês têm que entender que é o seguinte, a tabela que você vai montar é de acordo com a sua necessidade, tá bom? Você pode excluir essa parte de numeração, você pode juntar título e os autores em uma única coluna, enfim, como ficar melhor para visualizar o seu artigo. Também não adianta você botar um monte de informação, e essas informações não serem usadas para absolutamente nada, só para encher linguiça, tá?
Então, fica aí esse primeiro ponto. Agora vamos para a parte de inglês. Pô, vamos ver como é que funciona na língua inglesa, né? Então, botei aqui, ó, tabela de revisão de literatura. Eu separei a primeira aqui do ResearchGate e a segunda também, tá? Que são artigos científicos da plataforma ResearchGate, como se fosse um Facebook para pesquisador. Eu tenho aqui autor, eu tenho aqui amostra, eu tenho aqui título, eu tenho aqui fonte e os achados. Vamos para outro tipo de estudo. Ó, aqui a tabela já mudou. Estudo, desenho do estudo, amostra, o tipo de intervenção, a comparação que eles fizeram, os outcomes, né? E os resultados, tá? O que foi medido, enfim. Então, vocês estão vendo que, independentemente de ser de língua inglesa ou da língua portuguesa, as tabelas são parecidas, certo? Vai de acordo com a necessidade de você mostrar algo no seu estudo e com o formato da revista. Ah, e como é que eu vejo esse formato? Cara, pega uma revista qualquer. Eu peguei aqui o exemplo, a Journal of Strange. Eu escrevi aqui, ó, revisão de literatura. E aí, ó, revisão de literatura eu vou botar aqui já que foi o que eu achei. 1, 2, 3, o terceiro aqui, ó. Aqui, tá certo? Peguei, abri o artigo, então é só clicar aqui, ó, abrir uma nova guia. E aí vocês vão ter aqui para fazer o download, comprar ou fazer o download via UDOI, né? Depende aí da instituição, enfim, aí depende do conhecimento de vocês. Eu abri o artigo aqui, tá? O artigozinho aqui, para conferir o título aqui, beleza? Aqui estão os autores. Vamos ver como é que funciona essa revista. Aqui ele me deu uma primeira tabela mostrando essas variáveis, tá? Aqui ele já me deu uma tabela 2 mostrando o artigo referenciado. Ele me deu o tamanho da amostra, o sexo, né, masculino ou feminino da amostra, se eram indivíduos de level competitivo, qual o level competitivo deles. Aqui ele me deu idade, estatura e peso corporal. E na tabela 3 ele já me deu aqui a referência, ele me deu a skill de cada artigo, ele me deu a tarefa, as variáveis e as principais medidas. Então vocês viram que basicamente você tem, independentemente da língua portuguesa ou da língua inglesa, você tem o seguinte, em comum com todos, resultado. O resultado tem que estar lá, certo? A amostra também, só que aí a amostra depende de como cada pessoa descreve. Você pode botar em uma tabela separada. Tranquilo? Então lembrem-se, na tabela de revisão de literatura depende do que você quer mostrar e da revista que você vai mandar o artigo ou das regras da sua faculdade para o TCC. Então aquele formato que era quadrado antigamente, que colocava ano, autor, objetivo, método e conclusão, ele pode sim ser variado, você pode sim mexer nele de acordo com a necessidade. Tranquilo? Eu vou mostrar o que eu uso para fazer a minha. Não necessariamente ela vai desse jeito, tá? Mas é a que eu tenho usado para fazer a minha revisão de literatura do meu doutorado. Eu boto o nome / link, eu boto os objetivos, materiais e métodos e conclusão. Por que eu não boto aqui o autor, data, enfim? Porque quando eu for publicar, aí eu troco isso aqui, porque para mim é muito mais fácil eu clicar no link e ser direcionado para o estudo. E por que eu não coloco a amostra? Porque eu já sei a amostra do meu doutorado até o presente momento, né? Se nada mudar, eu vou trabalhar com pessoas com dor lombar crônica e inespecífica. Então eu não preciso colocar minha amostra aqui, isso é um documento meu. Quando eu transformar ele para ser publicado, aí sim eu coloco aqui a amostra, posso até colocar o tamanho da amostra, enfim. Mas de início, para mim isso aqui é fenomenal e funciona demais. Aqui, ó, contanto eu tenho um exemplo.
Objetivo: eles querem sugerir o uso de biomarcadores para essa população. E aí eles sugerem interleucina 6. Outro objetivo aqui desse estudo foi associar marcadores pró-inflamatórios com a presença e severidade da dor lombar não específica. E aqui eles sugerem CRP e interleucina 6 e também TNF-alfa, tá certo? Aqui eles tiveram associação positiva também, CRP e interleucina 6. Cara, então eu vou fazendo isso, beleza? Pra mim funciona, tem que funcionar pra vocês, vocês podem mexer nisso aí, fica à vontade. Mas lembrem-se que quando for para publicar ou for mandar para o TCC ali, para a banca, vocês têm que pelo menos adequar de acordo com a necessidade tanto de vocês quanto do local que vocês estão enviando. Beleza? E aí, professor estudante? Gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que ele vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela. E deixa aqui nos comentários quais outros tipos de tabelas que vocês já viram por aí. Valeu!